Não, mas eu fali durante muito... Eu fiquei 4 anos falido, então eu sei quão difícil é se manter. É muito difícil mesmo. Então eu vou te fazer uma pergunta. Ah, De um cara que tá há muito tempo. Se você pudesse dar um conselho pra mim, eu falo, pô, Monark, galera, cara, o que eu não posso negligenciar de jeito nenhum pra me manter competitivo durante muito tempo na internet? sua alma. Então, isso isso é humilde pra mim, é humildade pra mim. Mostra pra mim do tipo, cara, por mais que eu cresça, Joel, por mais que a gente cresça, não esqueça da sua alma. Aí eu te perguntaria mais, como aluno, velho, fala um pouco mais sobre o que é alma especificamente. Alma é o porquê você começou a fazer algo desde o começo, entendeu? É o que te move. Sempre quando você começa a fazer algo pelo resultado da coisa, não pela essência, você perdeu um pouco tua alma. Quando você se molda a agradar coisas pessoas e situações que não têm a ver com o que você acredita de verdade. Ó, aí se liga. Tô indo mais como aluno, tá? Quantas Método pessoas... socrático. Isso. Quantas pessoas passaram aqui, sentaram aqui, velho, com vocês, nesse tempo todo? Umas 500. 500. Pelo menos. Por De aí, diversas não. Pelo menos indústrias, não, mas por diversos aí. segmentos. Tipo, os caras mais, Diversos sei lá, tudo. brilhantes. E teve uns borrão também. O que vocês notaram... Tá, quer ver, ó. Desses 500, quais foram as características dos caras que mais vocês realmente admiraram? O que eles têm? Autenticidade. Autenticidade. São pessoas que falam e eu não tô enxergando nenhuma estratégia pelo qual elas falam. Ou seja, mantiveram a alma. É, Mantiveram a alma. Poderíamos pensar nisso. poderíamos. Beleza. Aí eu te perguntaria pra vocês, como que eles fizeram isso? Não por quê, porque vocês já me disseram, mas como? Como é que passa nessa prova? Eles sacrificaram coisas em prol de algo que eles acreditavam. Eles se fuderam por causa de algo que eles acreditavam. Volta no Tiago. O que você acabou de falar de Sócrates lá na hora da morte? Pô, Sacrificou a vida. cara, ele preferiu, cara, morrer pelo que ele acreditava do que viver uma vida na mentira. Ó que louco. Né? É um pouco disso, né? Então demos toda uma volta aqui. E não bebemos... Não, eu bebi. Fale por você. Tá vendo esses desenhos na tela aí? Esses aí são alguns desenhos que eu faço. Agora, olha esses outros desenhos aí na tela. Esses desenhos aí, pessoal, são dos meus alunos. Já passamos de mais de 1.100 alunos. Você quer realmente aprender a desenhar, aprender a colorir seus desenhos em menos de uma semana? Eu não tô te prometendo, te garantindo. É só você aí embaixo na descrição do vídeo e clicar naquele link. Faça igual os meus alunos, não perca tempo. Garante sua inscrição hoje mesmo. Eu me pergunto sobre o que é essa vida e o que é Deus no sentido... Pra mim, Deus é importante pra explicar o que é isso que tá Se acontecendo. liga, acreditar em Deus dá ROI positivo. É um quê? É um ROI Acreditar em positivo? Deus dá ROI positivo. Eu total acredito nisso. Cara, e se, né? Pensei, e se existir? Se existir, é melhor E se existir? acreditar, né? Tem Cara, acreditar. a E mesmo aposta se- de Pascal sabe fala qual, disso. por que o ROI é positivo? Porque mesmo se não existir, Porra. dado a realidade, é melhor acreditar. É Então, lógico. tem- Morre alguém da sua família. Pô, beleza. Acontece uma coisa ruim com você. reconfortante. Cara, é reconfortante. Então, mesmo se não existir, te É trouxe tanto melhor benefício. acreditar. Melhor. Tinha um filósofo chamado Blaise Pascal que ele falava isso. Olha, vale a pena acreditar em Deus. Porque, bom, se ele não existir, ok. Mas se ele existir, é melhor que eu ter acreditado nele, né? Sim. Do que não acreditar. Só que esse ponto que você falou também é interessante, porque o ser humano, por natureza, é um ser imediatista. Ele tende a querer tudo agora, né? A gente tem, em termos econômicos, níveis de preferência temporal altíssimos. A gente quer tudo agora. A criança é um exemplo disso, que é o ser humano em o mais próximo possível em estado natural. Você pega uma criança de 2 anos, é um indivíduo extremamente violento. Bate nos amigos, pega, morde, não sei o quê. Se tá com fome, chora, recebe comida na hora. Tá com sono, chora, alguém bota para dormir. Conforme vai crescendo, ele vai amadurecendo, entendendo que você tem que abrir mão de certas coisas agora para ter mais no futuro. Aí senta numa faculdade para ficar 5 anos lá, ralando, sem poder trabalhar direito, ganhando pouco onde trabalha, porque depois você acredita, vai vir minha recompensa. Qual é o nível de preferência temporal do cara que acredita que essa vida que ele vai ralar, porque a recompensa é na próxima, né? Entendeu? É o nível máximo em termos de maturidade, pensando nesse sentido. Sim. O cara tende a se dedicar bastante a essa vida pensando, não, a recompensa não tá aqui nesse plano, tá num próximo. Eu não sou um cara, como eu disse, religioso, mas até entrevistas lá no Grupo Primo, a gente faz entrevista de emprego assim, eu costumo perguntar, cara, como é que é você na vida normal, assim? Eu não pergunto, você tem religião? Mas quando a pessoa fala, não, eu sou religioso, isso aqui, vou na igreja,
eu vejo como um ponto positivo, assim. Que é um cara que ele tem crenças em coisas maiores, né? Porque, por exemplo, eu acredito na lei aqui no Brasil. A lei muda o tempo todo. Até 1888 tava lá na lei, a escravidão era legal, né? É. Porque era legal, era moral? Não. Agora, se o cara tem princípios maiores, que ele acredita que são coisas Eternos. até eternos, que transcendem o tempo, Sim. olha só como é que esse cara está sendo bem guiado. Independente da religião que ele tenha, né? Podem mudar alguns princípios, tudo, mas aqui Religião no Brasil, por exemplo... É um criador de princípios no homem, né? Exatamente. O que importa são os princípios. Exatamente. Poucos e bons princípios. O João Oliveira 7L mandou. Salve, salve família. Bruno, como fazer para tirar o monopólio do dinheiro das mãos do Estado? E qual o grande problema de ser dependente do Estado nesse quesito? Vou até pegar uma frase aqui do economista que eu já citei no podcast, o Hayek. Ele escreveu em 1976: "Eu não acredito que teremos um bom dinheiro de novo antes de tirá-lo das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é, por algum caminho direto, introduzir algo que eles não podem parar." E aí eu dei aquele exemplo do pessoal mandando cartas pro Facebook para parar a criação da moeda deles, né? Como é que você vai mandar carta pro Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin? Ninguém sabe quem ele é. E mesmo que descubra, ele não tem mais influência sobre a rede, porque está descentralizado. Então, isso é o início do fim do monopólio das moedas. E isso é muito interessante. Você tem várias pessoas nos Estados Unidos, Bill Gates já falou isso, o Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos, que o Bitcoin é uma evolução. A gente gravou um documentário para a Finclass com o Yuval Harari, onde ele fala basicamente a mesma coisa. Ele diz: o Bitcoin tirou a confiança que as pessoas tinham na moeda dos governos, moeda fiduciária. Só que uma coisa é você viver em dólar, né? O Yuval Harari a gente pagou em euro. E outra coisa é você viver em moeda bosta, como a gente vive aqui em real, que não para de perder valor, pô. Não para. Então, para esses caras terem a opção de alocar parte do que eles têm em termos de patrimônio em um ativo digital escasso, que é um feito tecnológico incrível, porque é difícil ter alguma coisa escassa digital. Eu posso mandar o mesmo e-mail para 1 milhão de pessoas. Aquele negócio é único. E aquilo tem se valorizado com o tempo porque é tão escasso que se cada milionário no mundo quiser ter um Bitcoin, não tem como, porque a gente tem uns 50 milhões de milionários, aquilo tende a subir de valor. E o Bitcoin é só a ponta do iceberg de um monte de coisas que estão vindo através de tecnologia de criptomoeda. Então, o começo foi isso aqui, foi criar algo que os governos não podem parar. Porque se o governo brasileiro hoje decidir, sei lá, Bolsonaro vai lá e assina, ei, por bem, manda o quê? O Bitcoin tá proibido, tá ok, é isso aí. Pá! O que acontece? Nada. O Brasil só perde com isso. Porque alguns negócios fecham, as corretoras aqui no Brasil, só que hoje você consegue usar corretora descentralizada, consegue usar corretora chinesa, americana, chinesa não, que eles baniram também, que está em Malta, Japão. Então, você só tira aquele recurso do país e transforma pessoas que estavam agindo de maneira pacífica em criminosos, porque tem um Bitcoin. Mas isso não para a evolução, até porque a tendência agora é que os países passem a aceitar o Bitcoin até como moeda, como El Salvador já fez. É um país muito pequeno, mas é o princípio, né? Começa com um país pequeno, daqui a pouco tem um outro país grande aceitando. Se eu fosse chutar aqui, eu diria, por exemplo, que países que têm moedas muito ruins, como a Argentina, o Brasil, deveriam adotar isso, mas eu acho que quem vai adotar primeiro são aqueles mais interessados em enfraquecer o dólar, como, por exemplo, os russos. Porque hoje, por exemplo, o que é o trunfo do dólar? O trunfo do dólar é que, por exemplo, todo mundo precisa de petróleo, né? E petróleo é negociado em dólares. Então, como todo mundo precisa de petróleo e petróleo é negociado em dólares, todo mundo precisa de dólar. Aí isso faz o quê? Os americanos podem criar trilhões de dólares, aumenta a oferta, dinheiro é como qualquer outra coisa. Só que a demanda é muito alta por dólares. Se o Brasil fizesse 10 vezes menos do que isso e aumentasse essa oferta, como a demanda ela é só nossa e de alguns vizinhos, a gente teria uma hiperinflação, muito dinheiro aqui no país. Então, quando você começa a pensar que essas transações de petróleo, de commodities internacionais aí, podem ser liquidadas em Bitcoin, se eu fosse um governo que está interessado na diminuição do poder do dólar, eu começaria a oferecer essa solução. Vamos fazer essa transação em Bitcoin. Entendi, o petróleo e Bitcoin. Pois é. Não sei se vai acontecer ou não, mas é uma coisa que está na mesa aí para um dia acontecer. Mas o começo já está aí, cara. É criptomoeda. Galera, com tanta gente foda no Grupo Primo que já tem ajudado tanto, já pensaram em criar ou adquirir um braço focado em transformação social, baixa renda, ações em comunidades, etc.? Grande abraço a todos. Manda um salve pra Brasília, Igor. Valeu. Salve pra Brasília. Pode ser com o Joel aí. O Joel mais envolvido nesse mundo, né, cara? Cara, já pensamos e queremos, iremos num futuro, acreditamos de médio prazo. Acho que faz sentido, sim.
Antes de eu vir ser sócio aqui do grupo, eu já estava decidido a fazer isso. Eu e minha esposa, a gente ia tocar um projeto social em Santos, que tinha a ver com esporte. E aí o Thiago, porra, vamos juntar as forças e tal, né? Falei, vamos, cara, vamos sim. Com uma condição, não sei se você lembra dessa. Falei, com uma condição. Dele, qual, velho? Que condição? Pô, a gente tem que fazer um projeto social, cara. Aí ele falou, topo. Aí ele ainda falou assim, mas agora? Daí eu falei, agora não, mas no futuro sim. Dele, topo. Acho que faz sentido. Porque a mensagem que a gente emana pra turma é muito bacana. Mas mesmo assim, ainda tem muita gente que não Precisa tem... de mais que mensagem. Cara, precisa de muito mais que mensagem. Não é só aquele basta querer. Não basta querer, velho. Eu fiquei 4 anos num projeto social. Jardim Glória, Praia Grande, molecada pobre, pais que, porra, tem pai que é drogado, tem pai que tá preso, tem menino que mora num cômodo com 15 pessoas. Eu sempre dou um exemplo. Dia 13 de junho de 2019, nasceu meu filho, né? Meu primeiro filho, João Vicente. Dia 13 de junho de 2019. E dia 13 de junho nasceram tantos outros meninos, cara, no Brasil, e meninas. E o marco zero do meu filho e o marco zero dos meninos que nasceram numa condição muito pior, muito mais, sei lá, desafiadora, não é o mesmo. O marco zero, eles não nasceram no mesmo marco zero. Meu filho nasceu com a mãe, com o pai, e com condição socioeconômica, com comida, com estrutura, com segurança, com escola. Tem moleque que nasce... sem nada. Sem nada, Abusada cara. pelos próprios familiares. Abusado, o pai é drogado, a mãe, porra, sei lá, tem uma condição muito ruim. Isso é real. Eu vivi isso 4 anos. Um dia eu acordei em 2015, era coordenador geral do Instituto Neymar e não tinha ido na favela. Eu falei, cara, o que eu sei de pobreza? Não sei nada de pobreza. Meu pai me tratou bem, me deu tudo, meus irmãos. Eu tô aqui, eu tenho que ir na favela. E aí eu fui na favela, cara. Com um estagiário que morava lá, um professor e assistente social. Fiquei 6 horas na favela. E ali eu vi, mano. 6 horas. Sem falar uma palavra. Não falava nada. E depois chorei. Porque agradeci aos meus pais por ter me dado a oportunidade de não ter uma situação como aquela. Então eu vi de tudo, cara. Eu vi de tudo. Eu sou um cara que gosta de ler, escrevo, mas vi moleques de 11 anos que não sabiam ler. Eu falo, porra, eu escrevo. Esse moleque não sabe ler. Então quer dizer que se passar um busão, ele não sabe pra onde vai. Se tiver que ler uma bula de um remédio, ele não sabe o que tá escrito. Se quiser aprender qualquer coisa na internet, já era. Caraca, velho. É muito profundo, muito porrada. Então, sim, é um desejo nosso. A gente quer, a gente acredita que a turma precisa. Tá dentro do nosso coração. E, pô, que legal que a galera perguntou. Porque raramente a galera pergunta sobre isso. Mas vocês já começaram alguma coisa? Tá no plano? Como que tá essas paradas? Cara, tem muitas coisas que as pessoas veem e coisas que as pessoas não veem. Sim. Né? E são as melhores, só que as pessoas não veem. Tipo Porque assim, se você faz algo pra ser visto, você não tá fazendo algo legal. Pô, já fez bastante coisa, assim, por exemplo, tem gente que precisava de computador na comunidade para trabalhar. A gente foi lá e, botou computador pra galera. A gente sempre faz muitas ações pontuais, mas teve uma, né, Perini, que a gente investiu agora até, né? Teve um quadro lá no canal do Thiago, que é o Primo Startups, onde a gente investe em empresas. E teve uma que apareceu com uma proposta muito interessante, que ela ensina programação para detentos e pessoas que moram em comunidades, né, geralmente com baixa renda. Então ele pega e ensina algo mega complexo, matemático, para essas pessoas e o cara tá pronto para ir pro mercado de trabalho. Ele, inclusive, já contratou o empreendedor dessa startup e já contratou para trabalhar com ele uma das pessoas que ele formou Que da hora. nesse programa. E grandes empresas já contrataram, assim. Foda. E é um negócio que, tipo, o ex-presidiário daqui do Brasil, ele pode facilmente naquela, se ele for habilitado, arranjar um emprego com uma empresa internacional que não necessariamente vai estar ciente do background dele como presidiário, eu acho. Não, talvez até esteja ciente. O cara foi preso porque tava com droga, por exemplo, maconha. E essa empresa fala, já foda-se. Não é um cara que foi preso por fraudar o mercado financeiro. Aí tu não vai contratar porque fala, vou abrir aqui toda a inteligência. Exatamente. E o ponto é o seguinte, é isso que você falou. Hoje, nessa parte de programação, o cara ele tá se formando, ele já sai com emprego, se ele quiser, ele já sai ganhando bem. E é complicado contratar, porque aqui no Brasil você quer contratar um programador, mas daqui a pouco chega uma empresa canadense pagando pro cara continuar aqui fazendo a mesma coisa e pagando em dólar, ou o cara pagando em euro, não sei o quê.
Então é um mercado onde vai faltar profissional e esse cara já estava com essa preocupação de formar pessoas dessa área. A gente até indagou para ele no programa, por que você não abriu isso para outras pessoas? Porque muita gente quer fazer parte disso. Ele falou, quis começar por esse nicho. E a gente investiu nesse projeto, a gente geralmente investe dinheiro e mídia, né? Para divulgar. E nesse foi só dinheiro, inclusive, no começo, que a gente Legal. pensou. Acho que é o que Não vale pela mais. mídia, né? Tá no começo agora, vamos colocar mais dinheiro do que mídia. Mas assim, ainda assim, além do dinheiro, porra, mentoria, equipar um negócio, a gente agrega bastante, né?